Não é uma peça com batalhas e tal, é uma situação de pós-conflito da Guerra de Troia. Troia perdeu, né? E as mulheres tiveram seus maridos assassinados e elas serão todas encaminhadas para servirem de alguma forma aos vencedores, né? Há uma criança, o Astyanax, que é o filho de Andrômaca, e com Heitor, é o último dos troianos, é o último homem, o último menino, o último do sexo masculino dos troianos, tem 7 anos. Então, ele representaria um possível herói, um possível rei, a possível continuação da dinastia troiana, e até essa criança é assassinada, e a sua mãe vai ser escrava de Aquiles. Então, sobre isso sobre isso é a peça As Troianas. Então, no original grego, estamos no imediato pós-guerra de Troia, os gregos saem vitoriosos, Troia está em chamas, completamente destruída. A famosa história do cavalo de Troia foi a estratégia que pôs fim a uma guerra de mais de 10 anos e varreu a cidade de Troia do mapa. Longe, no entanto, de Eurípides usar a sua escrita para enaltecer a vitória da Grécia, valorizar o vencedor, enaltecer valores como o patriotismo e a supremacia dos gregos contra os bárbaros da Ásia, Troia, né, e humilhar os vencidos, Eurípides, lá na Grécia Antiga, faz o contrário. Escreve uma peça que mostra o fracasso absoluto que toda guerra leva. Na versão do Sartre, também não tem essa valorização dos valores patrióticos, de honradez, não existe a figura do herói militar, né? A Cassandra, que é uma personagem importante na peça, ela se refere à guerra como guerra imunda, uma guerra sórdida, uma sala de guerra. Então, é o único momento em que há uma valorização patriótica é da Cassandra falando sobre os troianos. Eu vou ler um trecho da fala da Cassandra. Glória aos defensores da sua pátria, mas os outros, os vencedores, aqueles que fazem uma guerra imunda e que nela morrem, a sua morte é mais desprezível que foi a sua vida. Então, o único momento de exaltação de algum solo é do solo dos troianos, porque eles não fizeram uma guerra desleal, uma guerra imunda, que atirando crianças de penhasco, por exemplo, né? Mas defendendo a sua pátria. Então, usando de sutileza e genialidade dramatúrgica, o Sartre exprime as suas intenções por meio de ajustes que faz a obra original de Eurípides, e aí os gregos se transformam nos europeus, inimigos dos troianos, que, por sua vez, se transformam nos argelinos, os povos oprimidos das colônias francesas da África e da Ásia. De uma forma bastante engenhosa, inverte a polaridade bárbaro-civilizado, né? Andrômaca, nas suas palavras duras, ela revela a barbárie e a crueldade que os gregos infligem aos troianos, numa alusão aos atos cometidos pelos franceses e os europeus em geral contra os povos nas colônias. A gente pode lembrar também do que fizeram os portugueses quando invadiram o Brasil e cometeram um genocídio de uma população que já aqui habitava, né? O que o Sartre tenta fazer é bastante evidente. É uma provocação para desconstruir o mito do europeu civilizado e evoluído, mas que se utiliza de métodos muito bárbaros e muito cruéis para manter a sua presença no terceiro mundo. E o que tem muito interessante nessa peça As Troianas é que, junto com a discussão das troianas, né, de Helena, Cassandra, etc., a gente vê uma disputa entre Zeus e Atena, que um era guardião ou a favor de, Atena e Poseidon. Enquanto Poseidon estava do lado dos gregos, Atena estava do lado dos troianos, ou vice-versa, não lembro mais. Tem toda uma discussão num nível dos deuses. Então, a minha leitura da peça, em que mulheres troianas, os homens, os seus maridos, pais, irmãos e os soldados gregos
e os deuses estão todos encarcerados e presos numa espécie de um universo cativo que levará, se continuar desse modo, ao aniquilamento, ao desaparecimento da humanidade e dos deuses como um todo. Um círculo concêntrico da culpa, regressivo e progressivo, engendrado em 3 níveis. Vou explicar. No primeiro nível, estão presas as mulheres de Troia, que foram vencidas e dominadas pelos gregos, completamente impotentes diante da sua situação. Elas não podem fazer nada, então procuram inutilmente um culpado para sua desgraça, mas não resta alternativa a não ser aceitar o futuro desesperador como escravas. Num segundo nível estão os gregos, que ainda não sabem da trama entre Palas Atena e Poseidon, e se iludem graças à vitória, e nesse se iludir pela vitória, reforçam valores de guerra, valores de injustiça, valores de exploração e crueldade. A trama que está por trás entre Poseidon e Palas Atena é que Poseidon vai virar todos os barcos dos gregos que voltam para a Grécia, porque eles destruíram os templos de Poseidon. Poseidon se sente... eles desafiaram o poderio de Poseidon, então Poseidon vai virar e todos vão morrer. Os gregos vão morrer, né? Mas eles não sabem. Então, eles se vangloriam com a vitória pela guerra e, nisso, reforçam todos esses valores de injustiça, violência, crueldade, etc. Os gregos foram sentenciados. Então, primeiro, essas mulheres foram sentenciadas à morte, à escravidão e à morte, pelos gregos. Os gregos foram sentenciados à morte pelos deuses, como uma vingança pelas blasfêmias e pelas guerras. E com isso será o fim do Império Grego, que logo depois dessa guerra é o fim do Império Grego mesmo. E, finalmente, num terceiro nível, será o fim dos deuses. Porque os deuses só existem na medida em que há homens e mulheres para acreditarem neles. A Hécube, no final da peça, profetiza o destino dos deuses e dos homens. Vou citar uma fala da peça. Vocês não poderão nada, porque vocês serão mortos, todos, olimpianos, os deuses olimpianos, como nós. Poseidon encerra a peça anunciando a morte de todos, gregos, troianos, mulheres, homens, sem exceção. Mas homens e deuses partilham da mesma sorte, enquanto o que impera é a violência, a vingança e a barbárie. Vencedores e vencidos, gregos e troianos, homens e deuses, todos terão a mesma morte em razão da violência, da fúria, do desentendimento, etc., né?